como funciona o tratamento com marca-passo cerebral e quais são as patologias que ele trata? Bom, o marca-passo cerebral é um termo que ficou mais comum, né? Ficou mais fácil da gente aprender por causa de já existir um marca-passo cardíaco, né? Então, na verdade, o marca-passo é um eletrodo, é um pequeno fio, né, extremamente fino, que é colocado em regiões assim milimétricas do cérebro para tentar corrigir a comunicação dos neurônios naquela região. Então, as doenças neurológicas, na maior parte das vezes, tem a ver com uma comunicação imperfeita entre, né, neurônios, entre redes cerebrais, como se tivesse ali uma orquestra tocando e alguns músicos estivessem tocando meio desafinados, não conseguissem mais tocar junto com os outros. E o tratamento visaria corrigir um pouco dessa desarmonia. Então, no marca-passo cerebral, você coloca esse fio bem delicado em regiões do cérebro. Isso geralmente é feito com a pessoa acordada para que a gente possa testar de fato aqueles sintomas em tempo real para ficar mais preciso. Não tem dor para isso, né? Tem maneiras da gente fazer isso de modo bastante, né, assim, confortável, né, pro paciente. E com isso a gente vai às vezes só assim que a gente vai conseguir controlar aqueles sintomas de uma maneira mais precisa, né? E as principais doenças que hoje são tratadas com marca-passo cerebral, o nome, né, também é o DBS, né, que é a sigla em inglês para estimulação cerebral profunda. As principais doenças são a doença de Parkinson, o tremor essencial, que é uma outra forma de tremor até bem mais comum do que o Parkinson. Uma doença um pouco menos comum, que é a distonia, um pouco menos conhecida. E essas seriam as principais, né? Tem outras que são estudadas, que já foram estudadas. A gente espera poder até aumentar um pouco do alcance desse tratamento com o tempo. Mas são essas três hoje, né, que estão sempre aí bem, né, comentadas a esse respeito. Doutor, você falou do Parkinson, então popularmente o pessoal já sabe, os tremores também. E essa terceira seria qual? Qual o sintoma dela? Bom, o Parkinson, as pessoas conhecem um pouco mais, a gente vai detalhar Sim. isso mais depois, né? Em que existe o tremor, mas também tem outros sintomas. Tem pessoas com Parkinson que nem tremem. Existe o tremor essencial, que é a doença com o tremor mais comum que existe. Eu falo muito isso, né? E muita gente tem, não sabe, não procura ajuda, empurra com a barriga e poderia até receber tratamentos bastante eficazes. E a distonia, que é uma doença em que existe um desbalanço entre a contração de dois músculos opostos, né? Então, para quem faz academia, né? Vamos pegar ali o bíceps e o tríceps. Um vai dobrar o braço, outro vai esticar. Para você manter o braço parado, os dois estão funcionando de modo ali equilibrado. Imagina que isso saísse ali daquele equilíbrio e um lado contraísse mais do que o outro. Você começaria a dobrar o seu braço, né, em vez de deixar ele parado. Na distonia acontecem posturas distônicas ou movimentos distônicos em que tem esse desbalanço da gangorra, vamos falar assim. Então é outra doença que, dependendo do tipo de distonia, pode ser tratado com marca-passo cerebral, até às vezes em crianças, em jovens. Um exemplo na pessoa seria o quê? Ele andar com o braço meio flexionado, não conseguir estender? Um exemplo bem ilustrativo Sim. é a chamada cãibra do escrivão, o nome mais antigo, hoje a gente mudou esse nome, mas é a distonia da mão. A pessoa, às vezes, só quando vai escrever alguma coisa, fica com uma postura torta na mão, vamos falar assim, né? Para ficar mais direto. Então, ela não, só para escrever ela não consegue. Então, tem a cãibra do músculo, a distonia do músculo também, que a pessoa vai tocar um instrumento, só quando vai tocar um instrumento a mão se retorce. Também no pescoço, tem pessoas que têm distonia cervical, em que o pescoço fica numa posição assim. A pessoa fica com o tronco retorcido, tem dificuldade para andar. Todas elas sempre com um movimento mais lento, às vezes de torção ou de dobrar, né, uma mão. Algumas pessoas já viram cirurgias em que tem ali uma pessoa, às vezes no centro cirúrgico, o paciente com o violino na mão, e uma das doenças que poderia atrapalhar ele de tocar o violino seria a distonia, e você lá, quando você liga o eletrodo, ele volta a conseguir tocar o instrumento, ou volta a conseguir escrever. Olha só o eletrodo de marca-passo cerebral. Isso. Que legal. E ainda dentro da cirurgia, porque o papo tá na mesa aqui, eu já tô gostando muito, é verdade. Você falou que faz com a pessoa acordada, né? Isso. Geralmente ou sempre?
Quase sempre. Tá. Particularmente em algumas formas de distonia, você não consegue, porque a pessoa, como tem uma postura que não é a natural, ela às vezes não consegue ficar, tem que ser anestesiada para poder colocar na posição correta da cirurgia. Mas a gente sempre procura fazer, né, dentro do possível, com a pessoa acordada. Imagina um tratamento bem feito no dentista, né, que vai anestesiar a sua boca, você não vai sentir dor, vai ver que tá mexendo ali, mas dá para passar por aquilo, né, quase sempre numa boa. E é mais ou menos isso, né? Inclusive, para algumas pessoas é menos impactante do que o dentista, porque tá lá em cima, não tá vendo, né? Então a gente faz cortes muito pequenos, intervenções muito pequenas, o eletrodo é muito pequeno. Quase todo mundo vai passar por isso tranquilamente. E aí quando a gente coloca o eletrodo ali, a gente consegue testar. Se a pessoa estivesse dormindo, ela não conseguiria fazer alguns testes, a gente não conseguiria obter alguns sinais cerebrais, né, que com anestesia ela apaga alguns sinais cerebrais. Então eu preciso desses sinais bem assim nítidos e também de poder testar alguns sintomas para ter mais uma certeza de que, por exemplo, o tremor da pessoa se corrigiu na cirurgia. Às vezes a gente não consegue tirar o sintoma na cirurgia, que alguns sintomas eles demoram mais tempo para passar, tem que estimular por mais tempo, mas a gente consegue evitar efeitos colaterais, a gente consegue, se de repente eu coloquei no local, estimulei e atrapalhei, e a pessoa teve uma sensação ruim, a gente desliga e coloca no local mais adequado, né? Às vezes eu não consegui corrigir os sintomas, eu consegui ouvir diferentes camadas cerebrais e ver que realmente é aquele local o ideal, tá? Então a gente usa vários recursos para aumentar essa precisão e grande parte desses recursos estaria perdida se estivéssemos anestesiados. Nossa, que legal. Então, o fato da pessoa estar acordado dá mais precisão de colocar o eletrodo no lugar mais exato, é isso? E até às vezes mais segurança, né? De você não estar estimulando uma região que não seria legal. Eu falo assim, existe uma anestesia em relação à dor, tá? Uma anestesia local. Não existe uma anestesia, uma sedação da pessoa dormir, né? Na fase final da cirurgia tem uma sedação para uma parte mais curta para colocar ali uma bateria que fica debaixo aqui da pele, mas essa parte já não tem mais testes, né? Então dá para ser feita assim. E falando da cirurgia em si, né? Já que é feita acordado, você pode explicar um pouquinho como é feita essa cirurgia? Porque você falou do tratamento, né? Mas abre-se um pedacinho do crânio, como é que funciona? A gente faz tem algumas diferenças técnicas, mas eu particularmente faço um corte reto de 3 a 4 centímetros, anestesiado, claro. A gente faz uma pequena janelinha ali no crânio, né, um orifício, um buraco, né, mas ele tem alguns milímetros, ele mais ou menos da espessura da ponta do dedo, do dedinho aqui, vou colocar 6 milímetros mais ou menos de diâmetro, né. E isso, por incrível que pareça, não dói, né? O osso em si não dói. A cobertura do osso, chamada de periósteo, é que dói. Quando você faz anestesia na pele, nas camadas profundas da pele, você já anestesia a pele e o próprio periósteo. E quando você está fazendo esse buraquinho no osso, ele não dói. E aí, o próprio cérebro também não dói. O cérebro interpreta a dor. Mas ele em si, se você, entre aspas, encostar nele, ele em si não dói. O revestimento dele, chamado de dura mater, que é uma meninge, também pode doer. Então, nesse caminho, o que pode doer é a pele com a capinha do osso e a capinha do cérebro. E você vai anestesiando essas camadas para não ter dor nenhuma. Quando eu coloco o fio atravessando ali uma região ali do cérebro, não dói. Entendeu? E o pós-cirúrgico, aí é onde a pessoa pode sentir um desconforto devido à cicatrização, né? Normal. Sim, mas antibiótico, medicação pra o trauma cirúrgico é muito pequeno. A agressão tecidual, por incrível, também assim, ironicamente, é muito pequena. É uma cirurgia assim, quase que poderia dizer minimamente invasiva. Ela o tipo de violação ali do tecido é quase nenhuma, né? É muito pouco. Claro que tem riscos na cirurgia no cérebro, mas esses riscos são bastante controlados. É muito menos agressivo em termos de tecido de dor pós-operatória do que uma cirurgia de coluna que a gente às vezes faz, ou cirurgias abdominais, dependendo do tipo de cirurgia. Então, é comum que a pessoa no pós-operatório nem precise de tomar mais do que uma dipirona, um analgésico mais simples, já que não dói muito. E o índice de sucesso é bem elevado, o que você falou aí, a intercorrência é bem baixa. Intercorrências graves, né?
em torno de 1 a 2%. Baixo. E o índice de satisfação, quer dizer, se você perguntar para as pessoas que fizeram, se elas gostaram, se elas fariam de novo, se elas indicariam para alguém querido, é próximo de 90% nos estudos de mais longo prazo. Até porque só o fato da pessoa não sentir dor, acho que ela sai da cirurgia e fala, faço de novo. É cansativo. Principalmente no caso do Parkinson, para a gente melhorar a precisão dos testes, a pessoa tem que ficar sem os remédios de Parkinson horas antes da cirurgia, às vezes um dia antes da cirurgia. Certo. E isso faz com que ela fique muito desconfortável, apesar de não estar com dor. Ela está assim, cansada, é um dia exaustivo para a pessoa, mas é uma exaustão que é para valer a pena depois. Sim. Tá bom.